Que maravilha, toma o teu lugar, por favor. Noite maravilhosa, noite de ceia. E falei para as meninas ali, eu estou de Vale Night hoje, mas só eu de Vale Night. Minha esposa foi para um retiro de pastoras e levou a minha filhota, a Olivia. O irmão dela, o outro meu filho, né? O Tomás ficou com a minha mãe. E o Zion, meu outro filho, é para estar aqui. Não? Então ele está na Disney. Cara, e eu falei para elas, eu não sei o que eu vou fazer depois. Eu não sei mais ficar só eu. Porque, eles foram passear ontem, minha esposa, com a minha filha, e eu já fiquei com saudade, cara. Já me deu uma coisa assim, a primeira noite, tá, beleza. Mas hoje eu falei assim, já pensei, não tem mais graça. Já não tem mais graça. Já dá um vazio, a casa já ficou estranha. Depois do culto, geralmente a gente ia passar no Mac e pegar a batatinha para todo mundo. Hoje eu vou para casa e, cara, não tenho o que fazer. Se alguém quiser me convidar para ir no Burger King, gente, depois, por favor. Alguém achou que eu já ia começar a pregar, né? Eu já estou expressando minha carência aqui. Então, pessoal que está do rolê aí, hoje eu estou on, o pai está on, beleza? Convida, amém, igreja? Mas tem a ver com memória, tem a ver com saudade essa noite também, que é a noite de ceia. A noite de ceia, ela é esse ritual cristão, iniciado em Jesus Cristo, no próprio Senhor Jesus, que a gente buscou, cantou, que nos relacionamos por fé. Ceia foi startada por Ele, com os seus discípulos, numa mesa que eu não sei se era parecida com essa, provavelmente não, sentados ao chão, mas os elementos, Deus é tão inteligente, cara, que até isso Ele pensou, vou escolher alguma coisa que vai permanecer ao longo da história, para que toda a geração consiga me tocar, né? Legal isso. Pão e vinho. Hoje é pão e suquinho. No álcool, pessoal. E aí, Deus pensa nisso e diz, eu vou estabelecer algo que vai perdurar a história. E Ele fala, façam isso toda vez, em memória de mim. Olha só, Deus em Cristo, pedindo para não ser esquecido, pedindo para ser lembrado, desejando participar das nossas memórias. E essa noite é por isso que tem a ver com saudade, tem a ver com memória. Façam isso, está aqui o texto, gente, 1 Coríntios 11, 25. Olha só, da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue que nós temos uns com os outros. É o meu sangue derramando sobre os pecados de vocês e a minha presença limpando vocês o tempo todo. Façam isto sempre que beberem, em memória de mim. Em memória de mim. Ou seja, me lembrem, não me esqueçam, sempre que vocês estiverem fazendo essa ceia. Agora, não tem como ter memória se a gente não viveu. A filosofia do Ney, do menino Ney, não rola. Saudade daquilo que a gente não viveu, não dá. Jesus está pedindo para ser lembrado. Jesus está pedindo para ser incluído nas construções das nossas memórias. A gente só tem memória daquilo que a gente vive de fato. Essa é a grande verdade. E eu pesquisei aqui em muitos livros, chamado ChatGPT. O nosso cérebro, segundo uma estimativa do Instituto Salk para estudos biológicos nos Estados Unidos, a nossa mente ela tem a capacidade de absorver ou armazenar 1 petabyte de dados, que é 1000 teras. 1000 teras é muita coisa que a gente tem capacidade de absorver. E mesmo assim, se a gente olhar para a nossa história, provavelmente a gente não vai ver Jesus com tanta frequência lá. Interessante esse dado. 1000 teras, cara.
500 megas já cabe uma porrada de foto. Aí os caras estão estudando que a nossa cabeça cabe 1000 terabytes. A gente é uma máquina de colecionar coisas, gente. Se a gente visitar um pouco o nosso passado, seja ele recente ou um pouco mais distante, existem pessoas que a gente olha e sempre vão estar lá. Pessoas que a gente não esquece. Sejam aquelas que nos marcaram negativamente ou aquelas que nos marcaram positivamente. Mas existem pessoas que a gente não consegue mais imaginar a nossa história sem. Eu lembro de umas frases mais legais que eu escutei dos meus cunhados, né? Porque eu comecei a namorar a Brenda, minha esposa, quando ela tinha 15 e eu tinha 17. E eles tinham 2 e 4 anos de idade. Hoje eles têm, não lembro, mas é mais de 18. E aí eles falaram uma vez assim, uma coisa que eu achei muito legal, sabe, cara? Eles falaram, Olipe, a gente não lembra mais da nossa história sem tu lá. Eu achei tão, que fofinho. Achei bem legal aquilo, porque na verdade ficou assim uma coisa, eles não conseguem mais pensar na história deles a longo prazo sem me imaginar, porque eu cheguei muito cedo. E geralmente com algumas pessoas é assim, por que a gente não esquece delas? Porque a gente vive intensamente, a gente coleciona momentos, elas nos marcaram não só com um vislumbre da imagem, mas elas nos marcaram com a presença delas. Coisa mais ruim que tem é ser esquecido, gente. Não sei se já aconteceu com vocês, ou não ser lembrado, ou não ser conhecido, ou reconhecido. O telefone, todo mundo já passou por isso. Tu está ali muito belo e alguém te liga, e a pessoa, sabe quem está falando? E tu finge que tu sabe. Claro, claro, meu, Tá, mas quem é que está falando? Não, fala tu acha que eu não sei, cara, vai uma pegadinha. E aí cara, é horrível quando acontece isso de alguém te ligar, falar algumas coisas, se identificar como íntimo, tá de pé não sei o que e tal, e tu não sabe quem é a pessoa que está falando. Ou o contrário, quando tu liga para alguém, a pessoa não sabe que é tu. Cara, esses tempos eu passei isso com a minha mãe. A minha mãe não reconheceu a minha voz. Eu falei, o quê? Mãe, sou eu, o teu filho. Tipo assim, ela não reconheceu a minha voz. Estava ligando de outro telefone. E eu, cara, que loucura, né? Quando a gente não tem talvez algumas marcas que, sei lá, não nos fazem ser lembrados ou alguma coisa assim. O fato é que a gente armazena pessoas na nossa história, mas elas precisam estar presentes, e não apenas no nosso imaginário. E é por isso que talvez Jesus, muitas vezes, Ele não é armazenado no nosso coração, no nosso espírito, na nossa mente, porque a gente está se relacionando com o imaginário, e não com a presença dEle, presença real. E hoje a gente vive nesse tempo de nos relacionarmos por imagens. Então eu ofereço uma imagem, ofereço um holograma ideal da minha pessoa. Você se relaciona com ele. Alguém mais engraçado, alguém que não se expõe, alguém que não tem defeitos, alguém que se veste bem, e a gente vai distribuindo esses hologramas. Mas deixa eu te falar, a gente não armazena imagem, a gente armazena o que a presença daquela pessoa gerou em nós. Talvez seja por isso que Deus disse em João que o Verbo se fez carne e não imagem. Deus não queria que a gente se relacionasse com uma foto. Ele queria que a gente se relacionasse com o Verbo, com a essência, com uma presença, e não somente com alguma fotografia. Sabe que tem tribos, no Brasil até inclusive, que eles não se deixam ser fotografados, porque eles acreditam que se forem fotografados, a essência deles é drenada, acaba. Eu falei, cara, que tribo evangélica, tá ligado? Os caras ali, firmão, é verdade, cara. Porque pode parecer um pouco exagerado, mas se a gente parar para olhar e analisar um pouco, o que a imagem ou o nosso compromisso com esse personagem ideal nos drena, gente, não está no mapa. O que a gente entrega de tempo, de energia, de emoção
para que pessoas se lembrem de nós a partir de uma pessoa ideal, putz, a gente entrega muito. Só que a gente acaba esquecendo de oferecer presença, ou de buscarmos presença, e a gente fica se relacionando nesse nível mais superficial e acaba não guardando nada, não levando nada, fica naquele politicamente belezinha. Acabou, passou um tempo, pessoas são esquecidas, histórias são esquecidas. O interessante é que a Bíblia é tão precisa nisso tudo, que ela falou, terra e céu vão passar, mas a palavra, o verbo, jamais passará. E cá estamos, gente, 2000 e tantos anos depois, falando do verbo. Não foi esquecido. Que loucura, porque isso é tão real, é tão verdade, que teria que ser muito forte, cara, para a gente manter um folclore vivo, uma tradição. Isso é uma pessoa, isso é uma presença relacionável, tocável, buscável. Cristo, gente, está vivo. Cristo está aqui pedindo ainda hoje para ser lembrado por nós. Me incluam nas memórias de vocês, me incluam tão intensamente no dia a dia de vocês, a tal ponto que eu vou ser lembrado quando vocês olharem a curto, a médio, a longo prazo, a prazo eterno, vocês vão conseguir me enxergar na história de vocês. Façam isso em memória de mim. É Cristo dizendo, eu quero ser inserido no teu contexto, eu desejo participar da tua vida, das tuas decisões, do moldar do teu caráter, do moldar dos teus planos, dos teus sonhos, dos teus projetos. Eu quero fazer parte, porque eu tenho o melhor para ti. E quando Cristo é inserido nessa equação, gente, ela não está mais no nosso domínio, ela passa a ser responsabilidade de Deus, porque Ele é Pai. Porque Ele é Pai, Ele cuida. É muito maravilhoso quando a gente entende de todo o coração que Cristo, Ele não quer ser analisado, não quer ser estudado, Ele quer ser amado, Ele quer ser tocado, Ele quer ser lembrado. E se tu não tem nada que se lembrar de Cristo, deixa eu te falar uma coisa, está tudo bem. Está tudo bem, porque hoje é uma nova oportunidade, cara, para a gente começar não um capítulo novo, talvez em muitos casos um livro novo, uma nova história, dizendo, putz, cara, mas eu tenho tantas pessoas na minha história que eu não esqueço, tem tantas coisas na minha história que eu não esqueço. Pô, vocês conseguem imaginar a história da gente sem WhatsApp? Como é que era antes do WhatsApp? Consegue imaginar a história, ou consegue imaginar a possibilidade sem o ar-condicionado? Tem coisas que a gente não esquece, tá? A gente não esquece quando a gente passou calor também. Está na nossa memória, cara. Coisas que não saem da nossa memória, pessoas que não saem da nossa, lugares que não saem da nossa memória. O colégio, cara. Quem é que já acabou aqui? Tem bastante gente também que é adolescente. Quem é que já acabou o colégio aí? O terceirão. Na hora eu me lembro de tudo, de todo o bullying sofrido e feito. Não é isso aí? Cara, tem lugares que não saem da nossa mente. Praia, a casa que a gente tirou férias. Por quê? Porque nos marcou intensamente. Por que não sai? Porque a gente se relacionou com aquele lugar, com aquelas pessoas de tal forma, nós tocamos aquelas pessoas, nós descansamos naqueles lugares, nós desfrutamos, a gente riu, a gente se divertiu, a gente colecionou memórias porque a gente entregou algo. E por que com Cristo deve ser diferente? Não deve, a gente deve entregar tudo, ou tudo, ao ponto de termos memórias com o Senhor e chegar num dia como hoje e dizer, eu me lembro de Ti. Eu me lembro de Ti porque ontem a gente esteve junto, eu me lembro de Ti porque há 10 anos atrás a gente esteve junto, eu me lembro de Ti porque no pior dia eu orei e o Senhor me segurou, e no melhor dia eu orei te dizendo muito obrigado,
Isso é incluir Cristo na nossa história, a ponto de termos do que nos lembrar amanhã. Gerar testemunho, eu adoro uma frase do Biel, cara. Quem olha para ele não dá nada pro moço, mas ele é esperto, gente. Tu é um cara de Deus, meu amigo. Ele fala assim que gerar testemunho não é fácil. Gerar testemunho não é fácil. Gerar memória não é fácil, gente. Requer essa entrega, esse envolvimento. Sabe, esse tato, esse deslocamento até lá. Mas depois que gera, é tão bom contar. É tão bom lembrar. Não é assim quando a gente se reúne às vezes com a família para lembrar de histórias engraçadas. Cara, quando eu me reúno às vezes com a minha família, a gente se mata rindo de um monte de coisa legal que a gente viveu. Cara, alguém que caiu, alguém que, ó, que desgraça, alguém que viveu uma coisa, ou quando a gente está junto, eu estava conversando agora há pouco na entrada com um casal aqui nosso dos jovens, contando expectativas de, eu lembro que um tempo atrás vocês me contaram que estava para ser promovido no trabalho, como é que está isso? Rolou. Cara, é tão legal testemunhar, mas passar pelo processo de gerar essa memória não é fácil. Requer a entrega, mas que a gente se entregue no lugar certo, para a presença certa, no lugar que não volta vazio. A palavra de Deus não volta vazia. E quando eu falo palavra de Deus aqui, gente, eu falo presença de Cristo, presença de Deus. Essa presença, ela não nos retorna vazio, ela retorna preenchimento. É tão bom ter do que se lembrar. Nunca me esqueço de uma vez que eu fui pregar numa conferência. Cara, e ser esquecido é uma coisa interessante, porque eu fui pregar numa conferência, nacional de jovens, em Brasília. Falei, o Lipão estourou, os guri vão ao mundo agora. Manda o passaporte, quero ir de passaporte para Brasília, não estou nem aí. Cara, vou pregar na conferência, no ginásio não sei do que, 1 milhão de pessoas, mentira, tinha milhares. O Alisson estava comigo, não me deixa mentir. Alisson, levanta a mão, pelo amor. Aí, tinha 200, né? Boa. Cara, e eu e o Alisson de avião. Daí eu falei, Alisson, faz a minha segurança aí, faz favor. Cara, vou dar o fone o que não tem fio. Vou entrar aqui, vou chegar, hotel, não sei o quê. Já era, super estrela. Chegamos lá, e bandas famosas. Esse aqui é o meu lugar, combino com isso aqui, gente. E aí chegamos, backstage, comidinha, a multidão chegando no ginásio, não sei o que. E aí o pessoal chegou de tablet, e com o coisa do Faustão aqui. Foi, de TV, né? Tabletzinho, pessoal, muito bem, boa noite a todos. Estamos na Conferência Nacional de Jovens e tal. E aqui, pessoal, quem vai abrir a conferência é o pessoal de jovens aqui da Bahia, e quem vai não sei o que depois da dança lá do Amapá, e começou assim a citar todo mundo, e depois vai entrar a banda, e depois o pregador, e eu fiquei tão vislumbrado que eu ia pregar, e eu não peguei o time que era, quando era eu. Daí passou tudo aquilo, eu cheguei na moça assim, moça, quando é que é eu? Ela olhou assim na programação, mas quem é tu? Eu falei, cara, eu estou frustrado mesmo, estou quebrado. Cara, ninguém sabe quem eu sou, não sou lembrado. Fiquei ali frustrado, falei, Deus, obrigado por tratar o meu orgulho. Mas o sentimento de vergonha era uma coisa assim, terrível. Porque tu fica, gente, numa expectativa de querer ser lembrado, de querer marcar. E eu não sei vocês, mas eu não sei de verdade vocês, como vocês vão querer ser lembrados pelas pessoas que Deus deu para cercar vocês. Eu não sei o que tu quer escutar no dia do teu velório, pelo que tu quer ser lembrado. O que tu quer que as pessoas digam ou sintam ao teu respeito quando pensem em ti? O que tu quer? Quer ser lembrado por alguém que foi, um cara que sabia bastante de política, sabia bastante do business,
Ou quer ser lembrado por alguém que faz a galera rir, ou quer ser lembrado por alguém que quando chegava mudava ambientes porque carregava algo diferente que ninguém sabe explicar. Ou quer carregar tudo isso, de preferência tudo isso, e mais um pouco. A verdade, gente, é que não existe melhor reconhecimento do que ser lembrado por alguém que carregava a presença de Deus. Há poucos dias atrás perdemos a nossa família, o avô da minha esposa, que eu também considero meu avô. Cara, e foi muito difícil, muito triste, mas todas as pessoas falavam dele no velório. O seu Valde carregava a presença de Deus. O seu Valde desfrutava, o ambiente que ele estava era 100% desfrutado, 100% gratificado, 100% absorvido, vivido, 100% evangelho. Em algum momento a palavra de Deus ia exalar. Eu não sei pelo que vocês querem ser lembrados, gente. Uma coisa eu sei: as pessoas vão lembrar de ti, não pelo tanto que tu tinha para falar, mas por como vocês fizeram ela se sentir. Que presença tu exala, é exatamente por ela que tu vai ser lembrado. É exatamente por ela que as pessoas vão: ah, sim, estou falando do Isaías. Sim, estou falando do Lucas, do Júnior, do Maurício, do Roger, da Eveline. Sim, lembro, sei, e eu sei exatamente o que eles me geraram. Era além do humor, era humor, mais presença de Deus. Era um papo mais intelectual, mais presença de Deus. Agora o fato, para a gente finalizar, além disso, é como nós lembramos da presença de Deus. É como nós cultivamos essa presença. É como que nós nos lembramos do Senhor Jesus. Essa é a pergunta. Beleza, tem várias coisas que envolvem memória, marcas, marcos, registros, lembranças, ok, de lugares, locais, pessoas, sentimentos. Mas e Deus tem lugar na tua história? Nós precisamos, gente, a partir de hoje, definitivamente, começar a colecionar esses momentos. Colecionar esses 90% que ninguém vê. Esse pós-culto, aonde a luz apaga, aonde o microfone desliga, aonde não tem igreja, aonde não tem o templo em si, aonde não tem alguém facilitando, a música facilitando, ou algum pregador, algum líder, aonde não tem ninguém facilitando, onde é tu e Deus. É ali que a história é escrita. Inclusive a gente tem um baita exemplo sobre isso, gente. Jesus. Ele viveu 33 anos na terra, 33, e desses 33, intensamente, detalhadamente, 3 foram mostrados, 3 anos, de 33, a Bíblia expôs 3, ou seja, 10%, 90% foi feito no secreto, foi escrito quando ninguém via, 10% foi exposto, e com a gente não deve ser diferente. Aqui é 10%, esse culto é 10%, cara. Mas e os outros 90%? É ali que a lembrança nasce. Aqui no culto, desculpa gente, pô, olha só quantas pessoas nós somos. Eu não consigo gravar o nome de todo mundo. Vocês não conseguem lembrar do meu? A gente não consegue em 10% gerar memória. Ah, mas se a gente marcar um café depois daqui, ou voltando lá no começo, me chamar para o rolê depois, a gente vai criar memória. É quando 10% acaba e os outros 90% começam. Ali a memória começa a ser escrita. É no teu quarto em secreto, quando ninguém vê, com teu joelho dobrado, buscando o Senhor, orando a Deus, dizendo: não sei nem orar, mas eu queria te conhecer.
me gera um testemunho, muda a minha vida, muda o meu coração, diz aonde eu posso melhorar, diz o que está legal, diz o que não está, diz como te ouvir, me ensina. É nos 90% onde a luz está apagada que a história é escrita, o testemunho é gerado, gente. Nós precisamos nos entregar intensamente a esses 90%. Ali a essência é feita. Jesus se escreveu na nossa história. Jesus Cristo já se escreveu na nossa história. A gente tem pistas, rastros, evidências, pessoas suficientes para que a gente aprenda a se relacionar com esse Deus. É só querer. Se tu não tem memórias, não tem problema. Hoje é um novo dia para isso. Hoje é um novo tempo para que tu te entregue de tal maneira a esse Senhor que pediu para ser lembrado, e tu diga: Senhor, eu não sei orar, eu nem te conheço, eu não tenho memórias contigo, mas a partir de hoje eu quero escrever algo, para que amanhã eu tenha do que me lembrar contigo, para que eu saiba que tu tocou meu coração, para que eu saiba que tu me visitou, para que eu saiba que tu me perdoou pelos meus erros, para que eu saiba que tu não só me perdoou, mas tu me transformou. Minha maneira de pensar, de agir, de me posicionar, de me relacionar com as pessoas, tu me transformou, porque eu recebi a tua visitação. Senhor, escreve uma história comigo. Quero ter memórias contigo, quero tomar decisões contigo, quero saber quando está me direcionando, quero sentir a tua presença, o teu abraço de pai, quero sentir um abraço leal e verdadeiro. Quero escrever a minha história contigo. Vamos ficar de pé, gente? Isso é para todos nós, independente do tempo que a gente está andando com Deus ou não andando com Deus. Cara, todos nós aqui, de alguma forma, ou não escrevemos nada com o Senhor, ou escrevemos há muito tempo atrás e a gente não se lembra mais, ou a gente está escrevendo algo e vivendo algo com Ele, e a gente pode olhar: Deus, obrigado porque tu está tão presente, eu posso te perceber. Cara, é para todo mundo que deseja pegar de novo nessa caneta chamada história e dizer: Pai, está aqui a caneta da minha vida, cara. Escreve, desenha, mas eu quero ter essas memórias contigo, eu quero fazer isso em memória de ti, eu quero saber quem tu é. Eu queria que todos nós fechássemos os olhos, por favor, por um momento, porque eu quero que ninguém se sinta constrangido de nada, de orar, de ter o seu momento com Deus agora, de fazer a sua oração. Eu não sei qual estágio da tua fé tu te encontra, eu não sei qual é o nível de capítulos e mais capítulos com a presença de Deus que tu escreveu, ou o tempo que já faz que não existem mais memórias tuas e do Senhor recentes. Então eu gostaria que nesse momento vocês buscassem a Deus. Eu vou construir. Vocês dissessem: Pai, está longe ou está perto, e por isso eu te agradeço, consigo te ver perto, presente, consigo me ver perto e presente também. Ou para aqueles que desejam: Pai, me ajuda a escrever essa história. É um novo livro, não é um novo capítulo, é um novo livro. Alisson, me ajuda não isso, tem mais Senhor. VS? Esse é um tempo para que a gente VS. possa orar, cada um aqui na luz que lhe foi revelado, no entendimento que tem sobre Cristo. Ore a Ele, busque ao Senhor, não deixa passar isso nesse momento. Enquanto todos nós estamos aqui de olhos fechados, nesse momento, puxa, super íntimo, eu queria perguntar se tem alguém aqui nessa noite que deseja. Eu não vou pedir para vocês virem na frente, não vai ficar exposto de nenhuma forma, mas aceitar Jesus pela primeira vez no seu coração como Senhor e Salvador. Levanta a mão para que eu possa te ver, a gente vai orar junto. Se tem alguém que deseja aceitar Jesus no seu coração hoje à noite e dizer: Pai, tu é o Senhor da minha vida, pode entrar, pode escrever minha história, eu quero gerar memórias contigo.
Levanta a mão, glória a Deus, glória a Deus. Que maravilha. Pode baixar, fica à vontade. Depois só nos procure, só isso, só precisa fazer isso depois do culto. Só nos procure algum líder, você vai saber, alguém que está com crachá, ou a mim mesmo também, algum dos líderes aqui na frente. Só nos procure. Nós vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, Senhor Jesus. Obrigado porque é noite de memória, é noite de ceia, é noite de lembrança, ao mesmo tempo é noite de ação, presente momento, continuarmos te inserindo como prioridade nas nossas vidas, como Senhor e Salvador, como Rei que reina sobre nós, como comandante desse barco, como treinador desse time, como o principal papel da nossa existência é do Senhor. Nós queremos te buscar nessa noite, Deus, e te dizer, por favor, participa, e no que depender de nós, ensina-nos a participar, Deus, da forma que te agrada, da forma que te convém, da forma que precisa ser feito, para que nós tenhamos uma relação viva, não uma relação por imagens, não uma relação por lembranças da tua imagem, do culto dos 10%, de um reflexo de alguma coisa, mas uma relação que possui, Senhor, uma verdadeira entrega, aonde pai e filho se relacionam, aonde pai e filho se conhecem, intimamente ligados, intimamente envolvidos um com o outro. Pai, é o que nós desejamos nessa noite. Nós queremos, Pai, viver uma relação tão intensa contigo, mesmo que a gente seja limitado em te conhecer, Pai, mesmo que a nossa mente não consiga absorver tudo, Senhor, mas o que der, por favor, nos entrega. Estamos aqui abertos nessa noite, Pai, estamos aqui entregues, não querendo viver de passado e apenas de memórias longas, mas de uma escrita no hoje, no agora, no aqui, Senhor. Estamos aqui, Deus, querendo escrever isso contigo, querendo que hoje seja um dia de visitação da tua parte em nós, para que não seja mais um culto, para que não seja mais um evento, para que não seja mais uma ceia, Senhor, para que seja o dia que a gente diga: eu tenho memórias de Ti, porque naquele dia o Senhor me visitou. Eu tenho memórias de Ti, porque naquele dia o Senhor me perdoou. Eu tenho memórias de Ti, porque naquele dia eu voltei a Te procurar, como o Senhor merece. Eu tenho memórias de Ti, porque naquele dia eu entreguei meu coração para Ti. Eu tenho memórias, porque a Tua presença, ela quando chega é irresistível, ela inunda, ela emociona, ela reflete, ela repensa, ela refaz, ela reconstrói. E é por isso, Deus, que com todo respeito de filho no mundo eu te peço, faz a Tua vontade nessa noite em todos nós. Marca, Senhor, propulsão, marca a Tua igreja nessa noite, Pai, como um dia que alguma coisa aconteceu, como um dia, Senhor, que alguma chave virou, como um dia que um coração foi lavado, foi desculpado, foi aliviado da tensão, da preocupação, da ansiedade, foi curado. Marca-nos, Pai, porque nós estamos aqui querendo de Ti, Deus. Em nome de Jesus.